Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir um bate-papo com o juiz corregedor do Tribunal de Justiça, Orlando Luiz Anon Júnior, sobre o sistema de triagem complexa. No quadro Entrevista, recebemos o professor Teófilos Rifiotes, que fala a respeito da violência conjugal nas práticas sociojudiciárias. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre as ações do bem da turma do Batman em hospitais da capital catarinense. E a partir de agora, você vai ver a cobertura do evento comemorativo aos 30 anos da Constituição Federal, promovido pela Associação dos Magistrados Catarinenses e pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. O evento foi realizado pela Associação dos Magistrados Catarinense e Escola Superior de Magistratura em parceria com o Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. O objetivo foi reunir autoridades jurídicas para fazer uma análise dos 30 anos da Constituição. Fazer uma reflexão sobre os avanços, sobre as conquistas logradas ao longo desse período e também de alguns eventuais retrocessos também, algo que poderia ter sido melhor implementado. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ressaltou que a Constituição de 1988 garantiu liberdade política, democrática e os direitos fundamentais ao cidadão. Então a Constituição ela é um marco para nós, da participação ampla de todos nas eleições e, a partir daí, a democratização plena do Brasil. A Constituição também que garantiu muitos direitos, as pessoas passaram a ter direito à saúde, à educação, esses direitos sociais se ampliaram, isso até resultou também numa busca maior ao judiciário. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região falou sobre a Justiça Federal e o controle da constitucionalidade das leis. Na palestra, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz citou a importância do papel de Rui Barbosa na história da elaboração das leis no Brasil. Falar da Lei 221, que foi a primeira lei que possibilitou, lei essa que foi instituída em 1894 como relator o grande Rui Barbosa, e que vigorou muitos anos e que permitiu, foi um meio jurídico que permitia aos cidadãos questionar a legalidade dos atos da administração que violasse supostamente seus direitos. Então, ver na linha do tempo a história da Justiça Federal e fazer uma comparação, ainda que breve, com a Justiça Federal norte-americana, pensando alguns casos paradigmáticos. Na ocasião, também foi assinado um convênio entre as associações da Magistratura Catarinense e dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, além da Escola Superior de Magistratura Federal, para a realização de um curso de ensino à distância de preparação para concursos públicos. O convênio é uma oportunidade para os alunos da Escola Superior de Magistratura Federal aprimorarem seus conhecimentos junto à Escola Estadual de Magistratura. Além disso, todos eles podem participar de uma seleção para realizar a residência judicial em todo o Poder Judiciário catarinense. Um método de gestão de gabinetes que promete reduzir drasticamente o número de processos em tramitação no Judiciário catarinense. Para saber mais a respeito desse sistema de triagem complexa, fomos conversar com o juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Orlando Luiz Anon Júnior. O método já está em testes na 2ª Vara Cível de Palhoça e na 1ª Vara Cível de Blumenau. E olha, em ambas as unidades, os resultados obtidos até o momento foram surpreendentes. Aqui ao meu lado está o responsável por esse trabalho todo. Já é possível fazer um comparativo do antes e depois da triagem complexa? Sim, já temos uma extração de dados oficial. Nessa primeira extração de dados, nós percebemos que a média de produtividade em ambas essas unidades foi aproximadamente 5 vezes maior do que a produtividade do período anterior. Só para se ter uma ideia, em Blumenau, na primeira semana, foram impulsionados cerca de 1000 processos. E, doutor Orlando, para quem não conhece esse método, do que se trata? É uma nova forma de trabalhar, de processar o lançamento de decisões dentro da unidade judicial. Está baseado em alguns princípios extraídos da administração científica, da administração profissional. Notadamente, uma abordagem que visa estabelecer um fluxo separado para os processos, os impulsos mais simples. Assim, você pode tratar os 80% dos casos mais simples em 20% do tempo. E sobra 80% do tempo para que você possa se dedicar com qualidade
ao tratamento dos 20% dos impulsos mais complexos. É uma espécie de aplicação do princípio de Pareto à gestão do lançamento de decisões. Além da produtividade, numericamente falando, quais são as outras vantagens? A partir do momento em que você viabiliza mais tempo para tratamento dos casos mais complexos, você ganha qualidade na produção da decisão judicial. E também por impulsionar com mais celeridade os casos simples de uma forma padronizada, você ganha uma maior atenção ao princípio da igualdade, porque você trata esses casos simples sempre de uma forma padronizada e igual, de uma forma isonômica. O senhor pode nos dizer como é que é o processo de implantação da triagem complexa? É bem simples. Na verdade, o procedimento é simples mesmo. Você só precisa atender a 2 pilares de sustentação. Primeiro, você precisa ter um conjunto de modelos padronizado para esses 80% de processos mais simples. Para auxiliar, a Corregedoria já montou um conjunto de modelos automatizados que está disponível a todos no sistema de automação do Poder Judiciário, para quem quiser usar. E o segundo pilar de sustentação é fazer um mapeamento integral, uma triagem total do acervo concluso para impulso. Esse mapeamento é necessário porque, como já diz a máxima da administração, aquilo que você não mede, você não administra. E não se trata apenas de fazer uma triagem de separação, separar o trabalho. A triagem se chama complexa porque a gente faz uma análise mais profunda, uma triagem mais apropriada de todo esse acervo, para que o gestor da unidade tenha um controle total dela, do seu acervo, que ele tem que trabalhar. Mas, doutor, existe algum tipo de recomendação? Sim, nas unidades em que estamos testando, nós percebemos que o principal problema é comportamental. As pessoas tendem a permanecer na zona de conforto, tendem a trabalhar do jeito que sempre trabalharam. Então, assim, um convencimento da equipe é necessário. E uma outra ressalva é muito importante. Algumas unidades que aderiram espontaneamente ao método fizeram uma triagem parcial do acervo. Ficaram com medo de que haveria uma queda de produtividade se parassem de produzir peças na forma antiga para triar todo o acervo. O resultado que elas conseguiram com uma triagem parcial foi parcial. Nas unidades em que a gente fez o piloto, Palhoça e Blumenau, nós fizemos a triagem total do acervo. E aí é que nós tivemos um ganho efetivo de produtividade. Aplicar pela metade não é razoável. Por isso ela precisa ser aplicada periodicamente, é isso? Sim, esse mapeamento do acervo, essa triagem complexa do acervo, ele é periódico. Primeiro triamos todo o acervo que está lá e depois, gradualmente, quando vão ocorrendo novos ingressos, novas conclusões, é necessário que essa triagem seja feita novamente. A gente dedica pelo menos um dia da semana para efetuar essa triagem dos novos casos. Uma instância da justiça pode julgar diferente da outra? Pode julgar, nós vemos isso com frequência no Brasil, justamente porque há independência ao decidir de todos os juízes, sejam eles de que instâncias forem. Eu gostaria de saber por que existem as diferentes instâncias na justiça. O que se almeja é que nós tenhamos uma certeza ou uma quase certeza daquilo que se vai decidir. Por isso, nós temos 4 instâncias, popularmente falando, o que existe para que nós tenhamos a decisão tomada sempre passível de uma revisão até o 4º nível. O que se busca é uma decisão o mais perfeita possível. Até que ponto você consegue protelar a entrada de um embargo? Quanto tempo demoraria para um embargo ser resolvido? E se além dos embargos existe alguma outra possibilidade jurídica, no caso de um réu, né, uma pessoa que está sendo eventualmente ajuizada, como funcionaria isso? Nós temos vários embargos, na verdade. Grande parte dos embargos são ações autônomas, independentes, e essas podem demorar tempo absolutamente variável a depender da comarca onde ela tramita, a depender do seu tribunal, a depender das instâncias superiores em Brasília. E temos também algo que é mais simples, que são os embargos de declaração, esse sim, normalmente decidido num prazo mais curto, que gira em torno de 30 a 60 dias. Na prática, até onde os poderes não interferem um no outro?
Por exemplo, até onde o judiciário não interfere no legislativo e assim por consequente. Na prática, os poderes são independentes e harmônicos entre si, isso é o que diz a Constituição Federal. Mas, por vezes, determinados processos chegam aos juízes e questões chegam ao Poder Executivo e mesmo ao Poder Legislativo, cujas decisões acabam, de uma maneira ou de outra, repercutindo, ao menos, na esfera de atuação dos outros poderes. Eles levam alegria, distração e conforto a crianças internadas em hospitais da Grande Florianópolis, vestidos de personagens fictícios. A turma do Batman se fantasia para virarem heróis da vida real. A nossa equipe acompanhou esse grupo em uma visita para lá de especial e mostra agora para você no quadro Isso é Legal. Alguns personagens passam a fazer parte do imaginário coletivo. Um dos heróis mais populares do mundo, o Batman, já conquistou plateias no cinema e jovens do mundo todo. No Hospital Infantil Joana de Guzmão, no bairro Agronômica, em Florianópolis, o Batman, no entanto, é outra referência para os pequenos pacientes, a de esperança. A Turma do Batman, criada por Luciano Guilherme Vissoto dos Santos, completa 12 anos em 2018. São comerciantes, professores, donas de casa, militares, estudantes universitários que fazem parte do que chamam de Liga do Bem. Não são atores profissionais, mas pessoas reais, se organizando todos os meses para realizar ações sociais em comunidades, hospitais, casas de acolhimentos, com o objetivo de levar um pouco mais de frescor para o dia a dia de jovens e adultos. Uma turma que começou com 2 personagens e que hoje possui 27 para dar atenção a quem precisa dela. No início nós fazíamos algumas apresentações em festas infantis e as pessoas perguntavam: poxa, Batman, cadê o Coringa, cadê a Mulher Gato? E chegou um momento que a gente pensou de forma conjunta que nós tínhamos que fazer com que essas roupas ganhassem um significado maior. Tínhamos que compartilhar todas essas ferramentas do bem, né? E aí tivemos a ideia de começarmos a fazer ações direcionadas às crianças. Faz total diferença, né, para as crianças, né? Dá uma autoestima, uma alegria para eles e isso contribui com certeza no tratamento deles aqui, né? E na estadia, que também não é tão fácil, né, dadas as condições, né, de tratamento. A Turma do Batman já é conhecida do Hospital Joana Guzmão. A parceria dos heróis de capa e de jaleco já dura 5 anos. São 5, 6 visitas monitoradas por ano. Quem sai ganhando? Apenas as crianças. Tu gosta de super-heróis? Sim. Como é que é pra ti hoje receber os heróis aqui no teu quarto? Legal. Deixa a semana deles mais leve, né? Dá pra ver pelos sorrisos, pela vontade de tirar uma fotografia, né? Deixa a semana deles mais leve, mais feliz. Super importante. Porque essa figura do Batman remete a uma coisa, né, de histórias em quadrinhos e o quanto isso é importante para as crianças, para os acompanhantes e funcionários. É um movimento bem positivo no hospital. Quer dizer, eles estão saindo do dia a dia deles e estão vindo para o hospital e desmistifica essa coisa que o hospital só tem coisas ruins. Não, o hospital tem muita coisa boa e muita coisa boa acontecendo, principalmente nessa questão de ser criança, né? A gente está vendo o quanto é importante e o quanto eles gostam. E a gente sabe que é essa memória afetiva que eles vão levar para casa. Olha, eu vi o Batman lá no hospital e é isso que a gente quer. De quarto em quarto, corredor em corredor, a Turma do Batman continua solidificando essa parceria com o Hospital Infantil de Florianópolis e levando sorrisos para crianças de todas as idades. Crianças e, por que não, adultos que podem tocar no herói favorito delas, nem que seja por um instante, e tirar um breve registro desse momento. Luciano, Marcelo, Ana, Adriana, Leandro, Robson, Hugo. Os nomes de quem está por baixo da capa não importa. A partir de que a roupa é colocada, eles se tornam a Turma do Batman. E a
seguir no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o professor Teófilos Rifiotes, que fala a respeito da violência conjugal nas práticas sociojudiciárias. É logo depois do intervalo. A gente volta já já. No quadro Entrevista desta semana, nós vamos falar sobre um tema cada vez mais discutido, seja no contexto social quanto jurídico, a violência de gênero. E para falar sobre este tema, nós convidamos o professor Teófilos Rifiotes, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é professor da Academia Judicial, onde ministra a disciplina de violência conjugal nas práticas sociojudiciárias. Seja bem-vindo, professor, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um convite muito honroso e eu que agradeço a oportunidade. Professor, para começar, há uma questão que é cultural, que inclusive tem sido discutida nos meios de comunicação, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. De onde vem essa questão e de que forma ela interfere na resolução de casos de violência de gênero? Olha, ele é um adágio, né, popular muito antigo e que representa muito bem como era, eu vou chamar, da visão da conjugalidade, não é? Mais antigamente, para não dizer exatamente quando, onde a conjugalidade era uma experiência estritamente privada, não era pública. Não é? E, portanto, ninguém mete a colher, significa que é nosso, não é de ninguém. O que acontece é que, a partir dos anos 70 ou 80, né, de 1900, o movimento feminista, em particular, trouxe mais essa pauta, que se chama segunda onda feminista, que é a pauta de dizer, olha, o que é público, o que é privado, perdão, na verdade é público. Porque essa relação assimétrica que havia dentro da, aspas, briga, era uma relação de gêneros e isso era culturalmente construído. Tá? Então, só uma coisa, o ditado ainda persiste, mas a realidade é completamente diferente. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. Não é? Nós esperamos que seja bem rápido, mas é um momento de transição cultural. Portanto, não é fácil identificar quando é que essa mudança vai ser produzida. Em todo caso, o sinal esse adágio não funciona mais e quem usá-lo está querendo, na verdade, colocar dentro de um espaço privado, restrito, não público, alguma coisa que ele teme, ou ela teme, que seja publicizado. Por trás dessa compreensão também está a dificuldade de identificar casos de violência. Como saber o limite do tolerável? Eu gosto mais dessa expressão do tolerável e intolerável. Eu acho que a construção do intolerável é mais visível, é mais da experiência das pessoas do que a palavra violência. Embora ela seja de uso comum, a palavra violência eu acho que ela presta um certo desserviço, porque ela homogeneiza muitos fenômenos. Então a gente pode falar em violência contra a mulher, violência contra a criança, que não tem a mesma natureza, ou violência no trânsito, ou a criminalidade como violenta. Então há um processo de homogeneização que eu acho que faz perder a capacidade de expressão da palavra violência. E sem contar que ela é também um fenômeno, eu vou dizer, atravessado por uma moralidade, não é? A gente acompanha muito, tanto no âmbito dos operadores jurídicos, quanto nos sujeitos que são atendidos pelos serviços, como as pessoas trocam, por exemplo, a palavra briga por uma violência, porque violência agora está na Lei 11.340 e, portanto, faz sentido jurídico, vamos dizer assim. Não é? Mas como os magistrados, magistradas, nem sempre atuam também com essa mesma percepção. Não é? E então o que acontece é que o termo violência acaba sendo alguma coisa que é homogeneizador, acaba sendo sempre alguma coisa negativa, mas não diz exatamente o que é que foi negativo, e por outro lado também é exterior, porque sempre é o que o outro está fazendo que é violência, o que eu estou fazendo foi uma briga, um desentendimento.
Então, eu acho que ela não contribui tão bem quanto deveria, embora seja muito usual. Eu prefiro isso. Vamos construir uma certa intolerância a atos que nós consideramos que não são atos culturalmente ou politicamente corretos. E, se você me permite mais um detalhe, é que, no fundo, quando nós estamos falando em intolerável, nós estamos falando realmente de coisas importantes, que é aumento, por exemplo, do número de boletins de ocorrência na delegacia da mulher ou no juizado, não pode ser entendido como aumento de casos apenas. Tem que ser entendido dentro de uma dialética bastante complexa, que significa as pessoas estão menos tolerantes também. E mais uma coisa, podem significar também que estão confiando mais nas instituições policiais e jurídicas. Então, eu digo assim, essa conta, né, violência, aumento, diminuição, etc., muitas vezes não nos ajuda realmente a construir essa ideia que eu acho muito oportuno você ter lembrado, a ideia do intolerável. E o que já se avançou, tanto culturalmente quanto judicialmente? Olha, eu participei aqui mesmo no tribunal, em 2006, de uma primeira reunião, agora não me lembro bem o desembargador que foi o organizador, com umas 50 pessoas que atuavam no campo naquela época. E as discussões foram como implementar a Lei Maria da Penha e fazer de Santa Catarina um exemplo. Eu achei muito oportuno. A lei tinha sido aprovada em agosto, nós estávamos em setembro, etc. Achei muito oportuno. Mas eu coloquei uma série de questões que eu vejo que ainda hoje não foram resolvidas. Não tenho bola de cristal, mas me pareceu um tanto quanto óbvio que os magistrados não tinham a preparação para atuar na área específica. Os magistrados, como os operadores do direito em geral, têm uma valorização, por exemplo, do penal, ou criminal penal, em relação a outros domínios também. Então, eu disse, olha, isso nós vimos na Delegacia da Mulher, onde a delegada, em geral, não era uma pessoa que se sentisse ocupando uma posição importante. Era um segundo serviço. Eu disse, precisamos tomar cuidado com isso. Os magistrados que vão ali têm que achar que isso é o primeiro serviço e o mais importante. Para isso, claro, o professor sempre diz, precisa formação. Mas não era só uma questão de formação, realmente formação lá no curso do direito, inclusive, não só para o magistrado. E o que nós vemos hoje é um pouco esse mesmo movimento, então, de uma incompreensão do que é o fenômeno por parte dos operadores. Depois, eu também levantei naquela época, e acho que ainda é válido, o fato de que nós estávamos correndo para uma questão que tinha que ser cumprida, porque era uma lei, mas nós estávamos correndo muito rapidamente em direção ao penal. E eu disse, olha, isso não atende, pelo menos é o que a gente tem visto em outros países, no Brasil também, não atende plenamente às expectativas, nem dos homens, nem das mulheres vítimas, sobretudo delas, mas também não atende completamente o movimento feminista. Então eu disse, olha, tem alguma coisa que talvez a exclusividade do penal seja problemática. Embora isso seja um reconhecimento jurídico fundamental, porque é um reconhecimento de um sofrimento social, é um reconhecimento de uma causa, se transformada em política pública, muito importante, mas se você dá apenas uma saída, é como se fosse um funil. Diferentes coisas se misturam e você acaba não atuando como deveria. Quais seriam as alternativas para solucionarmos casos de violência de gênero? O que mudou nesses anos todos? Estou falando de 2000, até 2000, hoje estamos em 18. Eu acho que houve muita mudança e o que é intolerável cada vez mais está ficando claro para a sociedade. Só que não é igualmente claro para a sociedade. Então, não é uma questão que possa se dizer agora menor. Ela tem que ser encarada sempre com devida importância e a importância dela hoje não é menor do que era há 10, 20 anos atrás. Não quer dizer que hoje tenha uma tolerância menor, não. Hoje a intolerância cresceu, mas o que eu quero dizer é que se você baixa a guarda, e baixa a guarda em todos os níveis, não só no judiciário, mas baixa a guarda na formação nas escolas, nas relações interpessoais, na valorização do salário das mulheres, por exemplo, e etc, etc, etc. Se você não faz todos esses movimentos, a legislação não cura.
né? É imaginar que o Estatuto do Idoso foi capaz de mudar a condição do idoso no Brasil, que a Lei Maria da Penha modificaria essas relações. Ela não é capaz de produzir novos sujeitos. Professor, para finalizar, a solução então seria algo interdisciplinar, uma união de esforços entre o Estado e a sociedade? Nós trouxemos uma colega, ela veio com recursos canadenses até aqui em Florianópolis e nos falou sobre casa-abrigo, também em 2007, se não me engano. E a professora que veio falar sobre casa-abrigo, eu até fiz a tradução, né, da apresentação dela, recebeu uma série de perguntas e todas elas eram dirigidas à ideia: é o Estado que assume? É o Estado que paga? É uma instituição pública? E a resposta dela era não. As instituições que atuam, né, pelo menos no Quebec, né, que é uma província do Canadá, as instituições que atuam no Quebec são associativas. Tem federações, associações de grupos, movimentos sociais populares que colocam um programa em ação. E esse programa, ao longo do tempo, é acompanhado também pelos órgãos públicos que, em vendo efetividade nas avaliações, começam a investir recursos. Então, o meu trabalho agora, em 2017, que eu estive de novo lá, era fazer uma pesquisa junto com essas instituições, saber como esse espírito associativo assumiu muito do trabalho que no Brasil a gente quer sempre passar para o Estado. É o Estado que tem que fazer isso, a responsabilidade é do Estado. Eu acho que lá as pessoas assumem mais a carga de construir uma mudança social. E no Brasil nós, de certa forma, estamos transferindo para o judiciário essa capacidade. Do meu ponto de vista, é como se a gente acreditasse que, no Brasil, né, acreditasse que o judiciário, o normativo, fosse uma alavanca para mudar o mundo. Sabe, a alavanca do Arquimedes, me dá uma alavanca e um ponto de apoio e eu vou mudar o mundo. Não é? Mas eu acho que, ao invés de considerar como uma alavanca, ela é uma alavanca, mas eu acho que o mais interessante seria concentrar na ideia de que ela é também uma arena. Uma arena. Por que uma arena? Porque a alavanca é mecânica simples. A arena é um lugar de disputas. Então, até hoje, nós temos magistrados que atuam de forma diferente, mesmo depois que o STF determinou, em 2012, que era uma ação incondicionada. Né? Para não falar no período entre 2006 e 2012, que havia muita discussão. Então, você tem leis, como essa de 2006, que só em 2012 ganhou o seu caráter mais global. Eu acho que isso é uma prova de que nós temos que atuar, né, de uma forma mais ampla. Então, não tem uma única solução. O importante é abrir possibilidades, que a sociedade participe mais, não é? Participe inclusive associativamente, que o Estado reconheça essas associações como importantes para a mudança. E aí eu volto ao último capítulo. Né? A última vez que eu fui no Canadá, em 2017, eu fiz também para um grupo de operadores de justiça alternativa, o Equijustice. Eu fiz um curso sobre conflito. Porque o que nós, na verdade, não queremos são aqueles atos, não é, que ultrapassam o limite. Mas o conflito, eu estava discutindo com eles, faço isso também na academia judicial aqui no meu curso, eu discuti o conflito como uma coisa positiva, uma coisa produtiva. O conflito não é o problema. O conflito é a expressão de tensões e de problemas. E se está colocando na mesa, se está havendo expressão, nos dá uma chance de atuar. Então, a coisa mais importante para mim é multiplicar serviços. Então, o serviço de justiça restaurativa em certos casos, ou de mediação em certos casos, para a violência, vamos chamar de gênero, não é? Pode ser útil, mais até do que o criminal. Então, a minha ideia é um pouco a multiplicação disso. É como se fosse uma rede social, não é? Que permite que esses peixes não passem direto, não é? Que tente dar suporte, então, a essas questões. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Eu que realmente agradeço pela oportunidade e espero que os debates que vocês vão trazer contribuam para que as pessoas possam avançar nos seus próprios pontos de vista. E o programa Justiça Legal de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana.